marcar um homem e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração, no meu coração. Ser como poesia lírica, ser como um jardim em flor, ser como a gaivota mansa que alcança em seu voo todo seu esplendor, ser como criança alegre, ser o sal da terra, a plantação do amor, ter no coração a frase amiga, revestida na paz que você próprio conquistou. Conhecer toda a verdade que existe em cada parte, reluzir todo o seu ser. Tens mais do que pensas, se assim são seus dias, se assim é o seu viver. Convidamos a todos os irmãos para nós iniciarmos os nossos trabalhos na tarde de hoje, agradecendo ao Paulo pela harmonização do ambiente para nós começarmos as nossas atividades, ou melhor, continuarmos com as nossas atividades que já começaram desde as 2 da tarde. Que o Mestre Jesus, na sua infinita bondade, possa abraçar a todos nós que estamos presentes no Fé e Esperança, iniciando o ciclo de palestras do mês do aniversário da nossa casa, que marca no dia 26 de outubro 72 anos de existência. Que Jesus amigo possa abençoar a cada um de nós e que nós possamos sempre estarmos com o amor de Cristo em nossos corações. Agradecemos a Deus e iniciamos as nossas atividades de hoje. Como nós já falamos, o mês de outubro é um mês todo especial para a nossa casa. Ele marca no dia 10 de outubro o nascimento do fundador do Fé e Esperança, José Delfino do Nascimento, que no dia 10 estaria fazendo, nós fizemos a conta ali no nosso grupo de estudo, 111 anos. Uma data bonita, né? 111 anos. E nesse mês nós procuramos trazer os nossos amigos, companheiros de jornada espírita, para trazer umas palavras diferentes para nós, né, Paulinho? Para não sempre estar ouvindo os mesmos na casa. A gente convida esses amigos queridos, que nem o Paulinho Thomas, que está hoje conosco, que falará sobre os desafios para o centro espírita no terceiro milênio. Na segunda-feira nós estará presente em nossa casa o presidente da União Municipal Espírita, Luciano Albuquerque,
que falará sobre, vamos falar de Jesus, o pacificador. No próximo sábado, dia 12 de outubro, que é feriado, então todo mundo pode vir a casa. O Mauro Preto, que é o vice-presidente da ONU, falará sobre viver no mundo sem ser do mundo. Interessante. E na segunda, dia 14, nós temos o nosso companheiro de jornada, Luiz César, que está presente, que vai falar sobre o Sermão da Montanha. No dia 19 de outubro, o Cleto Brutus falará sobre "Ah, se eu soubesse". No dia 21, uma segunda-feira, a Cláudia Scholl, que é a presidente do Grupo Espírito Seara do Mestre, falará sobre construindo a confiança. No dia 26 de outubro, no sábado, é o aniversário da nossa casa. E daí nós convidamos o nosso presidente do Fé e Esperança, com toda aquela sua bagagem de experiência, criado dentro da casa, lendo por irmão José, falando tudo, né, Paulinho? Feriado, sim. Vai ser um feriado para nós, da Fé e Esperança, vamos vir tudo para casa, para nós ouvirmos na abertura da coordenação a cargo do nosso querido Paulo Borges e do Simval, que falará sobre Jesus, Kardec e José Delfim. Ele já até preparou essa palestra, está prontinho. E encerrando, no dia 28 de outubro, numa segunda-feira, o João Pedro coordenará e o Wilson vai encerrar o nosso mês de aniversário da casa, que vai falar sobre a depressão à luz do Espiritismo. Então, esse é um mês especialíssimo para nós. No dia 26, depois da palestra, nós vamos ter um coquetel lá no fundo, lá na sala do artesanato. Só terá se cada um trouxer um pratinho. Então, nós já estamos convidando a todos os grupos de estudo que tragam salgadinho, doce, né, Céu? Para nós confraternizar com os nossos amigos, companheiros da casa que trabalham em benefício, né? Primeiramente de nós mesmos e depois dos nossos companheiros. Nós temos para vender ali na nossa livraria os lançamentos do Jonas Delene, os CDs dele. Ontem ele fez, nós fomos numa palestra que teve no Grupo Seara do Mestre, onde a Cláudia fez a palestra, e conforme ela ia fazendo, ele ia cantando. Emocionante, muito bonito de ver. E fez uma sessão de autógrafos. Os convidamos para fazer na nossa casa. Eles vão ver uma data que dê para ele, que dê para ela, se Deus quiser, e eles vão fazer essa palestra na nossa casa. Então, ali na livraria, nós temos os 3 CDs do Jonas, os novos. Como temos livros, ao preço de R$20, 25, 30. E aonde eu já li 2 vezes, recomendo para os irmãos, leiam esse livro. O Amanhecer de uma Nova Era. E foi tema do 8º Congresso Espírita em Gramado. No próximo sábado, Paulo Borges, a Márcia, o Simval, a Mariana, o Ricardo, estarão no 10º Congresso, em Porto Alegre. Nós fomos no 8º. E o Manuel Filomeno de Miranda era um dos coordenadores espirituais do Congresso. E o Divaldo lançou esse livro no Congresso, que fala sobre a progressão da Terra, transição para um mundo regenerado. E conta e explica o porquê que houve os tsunamis lá na Ásia aquela vez. E vem vindo até os dias de hoje. Muito interessante. E nós temos esse livro também, e vários outros. Você é o humor que você tem. Interessante, né? Nós somos o humor que nós temos. E vários outros. É barato, gente. E nos instrui muito. Então, hoje o Paulinho vai abrir para nós o nosso mês de aniversário. Seja muito bem-vindo, Paulo. E se sinta em casa. Você sabe que a casa é sua. Tá? Uma boa tarde, muita paz. Muito obrigado pelas palavras. Não sou merecedor, mas
sou esforçado para estar junto com esses amigos, buscando o apoio e até mesmo não esqueçam de mim quando eu precisar sair lá daquelas regiões, né? E vai ter que estender a mão. Mas é interessante porque nós estamos numa caminhada, na busca constantemente do melhor. E deixo o abraço do Grupo Espírita Chico Xavier, ao qual sou trabalhador daquela casa, e agradeço de antemão o convite desta casa para aqui estar, para falar exatamente dos desafios para o Centro Espírita no terceiro milênio. Nós temos que iniciar por aquela referência que Kardec teve na sua formação pedagógica, e que às vezes a gente não dá tanta importância para aquele período de jovem que ele era, aprendendo com Pestalozzi. E nele a gente encontra esta frase que é bem interessante para a nossa caminhada, porque é exatamente esse um dos processos que a doutrina espírita tem, que é a educação do espírito. Assim como nós trabalhamos na educação mediúnica, nos estudos nós trabalhamos para nos educarmos, nos reeducarmos moralmente e nos instruir conforme o mandamento de Kardec no Evangelho Espírita, instruí-vos e amai-vos, esses dois mandamentos. Então, nas palavras de Pestalozzi, que ele diz: a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação, é atividade. E nós percebemos que dentro da doutrina espírita tudo é ação, é ativo. Nós devemos buscar constantemente uma reestruturação espiritual, moral, para que nós tenhamos condições de ser instrumento do nosso Mestre Jesus. Então, uma das causas do desafio que tem a cada espírita é iniciar pela educação. E aí ele continua dizendo, através desse processo educativo, ele diz que deveria englobar 3 dimensões humanas identificadas com a cabeça, mão e coração. E aí a gente começa a pensar. Nesse processo de Pestalozzi, que foi mestre de Allan Kardec quando estudava na Suíça, na escola de Siméria. Porque exatamente nós precisamos construir pensamentos positivos. E trabalharmos nesse pensamento para que ele nos conduza, de alguma forma, à nossa melhoria, a uma visão diferente, a conduzir a nossa vida, de maneira que nós atingimos os nossos processos voluntários de reeducarmos e especialmente evolutivo pelo nosso propósito da reencarnação. E as mãos nós sabemos que a ação é necessária. Como nos diz, a fé morta não tem ação. A fé tem que ser ativa e ela aí tem ação. As mãos é que trabalham. Como os próprios Espíritos nos dizem no livro do Espírito, que eu penso que a mão é através do pensamento como se fosse do Espírito. Ou seja, o pensamento para o Espírito ele vai utilizar como se fosse a mão. Esse pensamento. Então, vem cabeça, mão, pensamento, ação e, acima de tudo, o coração, o sentimento. E aí nós só podemos lembrar de algo, do nosso Mestre Jesus, quando ele diz: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Sentimento. E nós seremos julgados, ou seja,
nós seremos, de alguma forma, na espiritualidade, observados pelo sentimento que temos. Não é simplesmente por, eu sei muito, tenho bastante conhecimento, sou inteligente. Qual é o sentimento? Então, o coração. Esse emérito educador, que afirmara ser o êxito da educação, consequência de 3 elementos básicos: trabalho, solidariedade e perseverança. Também, Kardec vai trazer no seu lema trabalho, solidariedade, mas adaptando a palavra perseverança para a tolerância. Então, ele aplica essa trilogia ao Espiritismo. E nessa adaptação, ele vai nos mostrar exatamente a importância de sermos tolerantes como espírita. Irmãos que devem buscar dentro desse processo as condições ideais de entender, porque todos nós chegamos à casa espírita sempre com um objetivo. A maioria é pela necessidade. Outros pela curiosidade. E aí, satisfazendo, acabam continuando porque percebem que a sua curiosidade era pequena naquilo que eles alcançaram dentro da doutrina. Então, trabalho, solidariedade e tolerância na casa espírita é um desafio muito grande. Tempos atrás, se via muito falar que os maiores inimigos do espiritismo eram de fora, as religiões batendo, aqueles que não conheciam a doutrina, batendo contra o espiritismo. Hoje, o nosso maior desafio é exatamente dentro da casa espírita, na convivência, é nas ações, para que se haja essa harmonia. E também percebermos que quando adentramos na casa espírita, tem trabalho para todos. E aí a casa tem que apresentar essas condições para quem chega. Porque muitos, dentro da sua enfermidade, estão mais necessitando do trabalho do que do remédio. E às vezes a gente está preocupado em dar o remédio e esquece que ele precisa de trabalhar. E nós temos tantos campos dentro da casa espírita. Nós não se damos por conta, mas um deles é a nossa reforma. E dá trabalho a nossa reforma. Porque exige de nós um esforço, além de nós mesmos, que precisamos fazer algo diferente. Como disse o Chico Xavier, se quisermos resultados diferentes, façamos aquilo que nunca fizemos. Então, dentro da casa espírita, o desafio é fazer com que nós tenhamos essa compreensão de cumprir dentro daquilo que Kardec nos coloca, que a casa espírita e que o lema do espírita é trabalho, solidariedade e tolerância. Segundo esse projeto de Kardec, que pensou o centro espírita como uma célula viva e pulsante. Essa célula viva é que consideramos de manter uma célula que vai trazer vida para quem chega. Aquele que muitas vezes chega desesperançado, pensando no final da vida, em que esse mundo nada tem o que oferecer para ele. Quando ele está nos seus limites de forças para continuar lutando pela sua própria vida. Essa célula deve trazer vida, deve ser a vida para todos nós, em todos os sentidos, em todos os caminhos que nós nos encontrarmos. E quando ele fala, então, dentro desse processo de lugar de trabalho, é para todos, a solidariedade entre todos.
Não é entre alguns, é entre todos. Todos que chegam, todos que trabalham, todos que visitam, todos os que fazem a passagem rápida, mas deve haver a solidariedade. E a tolerância, porque somos ainda imperfeitos. Tanto é que Kardec nos diz, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. Então, todos nós precisamos de tolerância. E a tolerância vai fazer com que nós observamos as imperfeições que temos e analisamos dentro disso a mudança que precisamos fazer. É uma caminhada difícil, mas a doutrina espírita nos abre o caminho. Ou seja, ela vai indicando, ela vai abrindo o espaço e nós vamos aproveitando esses espaços que ela cria para nós. Dentro dessa caminhada, então, de Kardec, em referência até mesmo com o Pestalozzi, de cabeça, mão, para que seja esse processo educativo e o coração, no Kardec Trabalho, Solidariedade e Tolerância, nós vemos um outro desafio para cada espírito, para que ela se mantenha viva como célula, e que é trazida por Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, essa proposta à casa espírita, que ele diz espiritizar. Espiritizar, qualificar e humanizar. São três. Essa trilogia de Kardec, a trilogia de Joana de Ângeles e a de Pestalozzi. Ambos fazem com que temos pela frente um desafio imenso para que a gente mantenha na rota a caminhada dessa célula, que nos faça perceber a necessidade que temos, não simplesmente de termos o conhecimento e desenvolver a inteligência, o nosso intelecto, mas que nós compreendemos, acima de tudo, o que é espiritizar. E Joana de Ângeles vai nos dizer, dentro dessa proposta, tem o sentido de resgate daquele que frequenta, ou seja, possibilitar a que o espiritismo seja projetado em seu mundo íntimo e gradualmente passa a ser projetado na vivência da pessoa, realçando que espírita seja o nome do seu nome. E aí começamos a pensar, meu nome é espírita? Será que eu consigo realmente já dizer meu nome é espírita? Será que nós já conseguimos, desta forma, projetar para o nosso íntimo essa doutrina? Será que ela já está fazendo e tendo os resultados em nossas vidas? Dentro da casa é maravilhoso. O bom é se a gente não precisasse mais sair de dentro da casa espírita, né? Porque daí a gente estava um santo, né? Porque a gente é aquela pessoa assim, mais que maravilhosa, um com o outro. A nossa grande questão é quando nós temos que usar o espiritismo quando estamos fora da casa espírita. E esse é o nosso grande desafio. E isso faz com que a casa espírita nos traga essa visão de que nós não possamos ser só espírita dentro da casa, mas temos que ser onde estivermos, de ser espírita, que as pessoas, que nós não precisamos nem dizer nada, qual é a nossa religião, mas que as pessoas percebam pelas nossas ações, pela nossa maneira de falar, pelos assuntos que nós tratamos, delas dizer, você é espírita.
Essa é a nossa caminhada que devemos ter. E a doutrina espírita nos facilita isso. Há pouco nós estávamos conversando com o Luiz, e ele falando dos grupos de estudo. Porque eu só vou saber onde que eu preciso melhorar conhecendo a doutrina espírita. E eu conhecendo a doutrina espírita, eu vou passar a me conhecer, porque ela vai me dizer como eu me encontro nesse processo todo. Que espírito eu sou? Onde estão as minhas inclinações? O que eu já construí nessa caminhada? E vai fazendo com que eu renove as coisas que eu preciso renovar. Eu fortaleço aquelas que eu construí, que eu já atingi alguma melhora, e que eu projete novos planos de melhoria para o meu futuro. Então, essa proposta de Joana de Ângeles, espiritizar, humanizar e qualificar, é exatamente o que nós necessitamos. E o que a casa está buscando fazer, constantemente. Está sendo mais intensivo os trabalhos das casas de espírito, do centro espírita, nessa construção. É nós compreendermos a doutrina como espírito que somos e tratarmos com a seriedade que ela deve, porque é a nossa vida. Porque nós estamos representando ela onde nós estivermos. E dessa forma, ela vai continuando a vencer os desafios da própria vida. O processo de espiritização ocorre quando a pessoa começa a amar a doutrina espírita e, concomitantemente, sente um anseio de preservá-la, de manter a fidelidade doutrinária. Manter a fidelidade doutrinária. Que responsabilidade, né? A gente está numa posição de levar uma palavra e pensar, quando a gente está preparando, que aquilo que a gente tem ali no livro, que a gente está trazendo para a conversa, a gente está com deficiência para realizar. E a gente perceber que ainda não conseguimos atingir aquilo que ela está propondo para nós. E nós estamos levando esta mesma mensagem, sabendo que ainda temos muito o que construir para atingir essa proposta. Mas é necessário que esse esforço se faça. Porque é exatamente dentro desses passos que a gente vai dando que nós vamos construindo a fidelidade que nós vamos ter para a doutrina espírita. Porque daí eu vou me instruindo, e ela vai me ensinando a amar. E quando eu começo esses dois processos, de me instruir e de aprender a amar, eu vou poder ser solidário, eu vou poder ter tolerância para com meu irmão. E lembrando do Pestalozzi, a gente vai saber usar o coração com sentimentos bons e com a mão de caridade, estendendo a mão. Porque a gente se pergunta muitas vezes, especialmente eu, o que eu tenho na mão aí? Se eu fosse partir hoje, como estão minhas mãos? Vazias. Então a gente precisa, de alguma forma, construir alguma coisa. Colocar as mãos na massa, como se diz. E não é fácil. Porque quanto mais a gente busca, a gente percebe que pouco fez. Mas é um desafio. E esse desafio, a Casa Espírita nos apresenta. Porque ela vai mostrando para nós o caminho que nós temos que trilhar. E às vezes a gente quer o seguinte, que a doutrina espírita trilhe para nós e nós só esperamos lá no final, né, o resultado. Então é uma caminhada. Espiritizar é viver a doutrina espírita, tendo-a como diretriz a referência de vida. Qual é a referência que nós temos que ter
na doutrina espírita, naquele momento da gente estar convivendo em casa, e às vezes, aparentemente, o comportamento da gente não agrada tanto com quem a gente está convivendo. Ou o filho não está exatamente como a gente imagina, sonha. E a gente imagina que ele tem que trabalhar de forma que agrade a minha opinião, aquilo que eu quero escolher para o filho. E não percebe que ele é uma individualidade, um espírito que está em evolução, da mesma maneira que eu também estou em evolução. Mas harmonizar todo esse processo de convivência é um desafio do espírita. E esse desafio a gente começa a construir e a vencer quando essa célula viva nos proporciona todos os recursos de ações e que nos coloca na mão. Porque ela não faz nada por nós. Se eu precisar de resolver problemas, eu tenho que ir atrás. Mas a doutrina espírita me diz como eu posso ir. Chega alguém na casa espírita com as suas maiores dificuldades, mas ela não pode chegar aqui e entregar para o presidente: ó, meu problema é esse, tu resolve. Você aqui é o espiritismo, a casa espírita, tu resolve que eu vou para casa tranquilo, só esperar o resultado. Não é isso. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que nós percebemos que o tema e o lema de Kardec é trabalho. Então, quem chega no espiritismo está no trabalho. E o primeiro trabalho é renovar, é construir a nossa própria felicidade, é usar o nosso livre-arbítrio em favor nosso, é construirmos uma vida diferente daquela que nós já vivemos e infelizes. Agora é necessário nós passarmos a viver um pouco mais felizes. E aí nós precisamos, para isso, ser um bom trabalhador, nos qualificar. E qualificar é aprimorar, como nos diz Joana de Ângeles. O espírito é consciente, sabe, que é imprescindível aprofundar-se no conhecimento do espiritismo. Como é que eu vou ser fiel à doutrina espírita se eu não conheço? Não tem maneira de eu ser fiel. De ter fidelidade, porque não sei o que ela traz, eu não conheço as coisas que eu possa, de alguma forma, contribuir para que a fidelidade seja. Eu tenho que conhecer. Senão qualquer um diz algo de, não, mas essa palavra aqui, essa frase foi do Chico Xavier, e eu aceito. Não é do Chico Xavier. A gente tem que conhecer a doutrina, senão a gente não tem como ter fidelidade para a doutrina espírita. Porque a gente não sabe com que fidelidade vai ter. Então é um desafio realmente para todos nós. E ainda bem que as casas espíritas, cada vez mais, os seus grupos de estudos estão ampliando. Umas mais, outras estão procurando se adequar ao estudo. Já não somos mais aquele que diz assim, eu estudei uma vez o livro do Espírito, aí quando convida, não, esse livro eu já estudei. Agora não, agora a gente se propõe, vamos repetir o livro, vamos. Precisamos realmente, porque ela vai nos trazer as instruções necessárias para melhor entendimento, e assim eu poder ser o espírita que realmente devo lá fora, não só aqui dentro. Então, nós precisamos nos qualificar. E aí, a vontade tem que participar. A partir daí, nos diz Joana, empreende a própria transformação moral, que deve ser apanágio do verdadeiro espírita. Qualificar na visão da doutrina
é melhorar-se, aprimorando-se a cada dia. Como é que eu vou fazer isso? Eu só tenho que ir lá buscar no Livro dos Espíritos a questão 919, e que é tão difícil. Né? Mas então a gente, já que ela é difícil, vamos lá no Evangelho, no capítulo 17, o homem de bem. Vamos ver o que ele diz lá, cada situação que ele diz, referendo-se ao homem de bem. E aí a gente vai ficando cada vez menor diante do que ele nos diz. E aí, quando chega no final, para ele nos arrematar, ele diz assim: essas não são todas as coisas de bom em um homem de bem. E a gente começa a perceber que temos ainda uma longa caminhada a construir. Mas somos felizes, sabe por quê? Porque a doutrina espírita nos apresenta como vencer esse desafio. Como vencer? Então depende de nós querer continuarmos, permanecermos. Humanizar. Se trata de humanos ou humanizar, nós vamos pensar de uma maneira diferente. Joana nos diz assim: expressa a necessidade de se desenvolver o sentimento de humanidade, de solidariedade. Traz implícita a noção da caridade no seu sentido mais abrangente. Caridade como amor em ação dinâmica, transformadora. Ação dinâmica e transformadora. Essa é a condição de nós nos tornarmos cada vez mais humanos. Alguns tempos atrás, lá no grupo, nós estudando, e chegamos a uma situação de questionarmos a respeito de civilização, se nós somos realmente civilizados ou se nós somos instruídos. E aí nós fomos lá para o Livro dos Espíritos, né? Que é só lá que a gente encontra. E aí ele vai nos dizer o que é um povo civilizado. E aí a gente começa a perceber que nós, de humanização, estamos ainda caminhando, construindo. Temos construído. Porque eu olho com carinho para um, mas ao mesmo tempo eu olho com desdém para outros. Então é essa construção que a gente tem que ter de humanização, de ser solidário. E no mundo que nós estamos, é tão difícil nós se apresentarmos como humanitário. E quando nós lembramos, nos momentos de hoje, demonstrar que somos humanitários, com as referências que nos apresentam, os obstáculos que aparecem, aí a gente olha lá para trás, os apóstolos, quando eles eram humanitários. E aí a gente percebe que tem alguma coisa que está distante da outra. A gente olha aquela civilização que parecia tão bruta, e aí a gente começa a ver os dias de hoje, ser humanitário nos dias de hoje. Então é uma caminhada que a doutrina espírita está nos mostrando para nós, nos esforçarmos para essa construção de uma ação dinâmica e da realização da caridade. Porque nós distorcemos muito também a caridade. Mas uma coisa que eu fico muito feliz é que, como ela é a única forma de salvação, ela apresenta para todos nós, para todos, essa possibilidade. Não existe um ser humano que não possa fazer a caridade. A gente pode perguntar, mas aquele que não tem nem o pão para comer, nem a casa para morar, pode fazer a caridade? Pode. Aquele que está lá no hospital enfermo, ou paralítico, ou mudo, se ele tivesse impedido de fazer a caridade, Deus não seria justo, colocando como uma única forma de salvação a caridade. Então nós podemos fazer a caridade em todas as situações que tivermos, as mais deprimentes
como as melhores condições financeiras. Porque a caridade está exatamente naquilo que Jesus coloca, que é indulgência, perdão, e a outra é benevolência. É o que nós vamos logo ver sobre essa caminhada dessas três situações. E que a gente percebe que realmente, então, há uma justiça. E a doutrina espírita está exatamente mostrando que o caminho é esse. Então, na ação dinâmica transformadora e na caridade com amor. Na caridade, como entende Jesus, em questão 886, eu coloquei aqui o BIP. Nós temos que acionar esse BIP, né? Que esse BIP é exatamente a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, nós precisamos estar com esse BIP atento para a nossa vida. E é por essa razão que a gente vai entender que a caridade pode ser praticada por todos, em todas as situações que nós estivermos. Porque o perdão, ele não depende de nós termos qualquer situação financeira ou qualquer enfermidade que possa impedir de nós perdoar. Porque nós podemos orar por aquela pessoa. Se nós não podemos orar, nós podemos emitir um pensamento. Aí eu fico lembrando daquele conhecido nosso, que a gente até hoje não consegue entender como é que um homem numa cama, com dores no peito, que botava um peso para suportá-lo, saía fazer palestra numa cama e ainda fundou Centro Espírita e creche. Jerônimo Mendonça, gigante deitado. Então a caridade pode ser praticada. Se eu não consigo fazer por as minhas ações físicas, eu posso fazer pelas minhas ações mentais. Então não seria justo nós pecarmos pelo pensamento e não poder fazer o bem pelo pensamento. Então é essas contradições que às vezes a gente não se apercebe, mas que a doutrina vai nos abrir os olhos, vai nos mostrando a caminhada. E aí a gente fica cada vez mais feliz. Meditemos nas seguintes palavras de Kardec, quando mesmo conclama a todos os espíritas: a bandeira que desfaldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual já temos a aventura de ver, em todas as partes do globo, congregados tantos homens, por compreenderem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. No Livro dos Médiuns, que é escrito em 350, ele falando do espiritismo cristão e humanitário. Fico, às vezes, a me perguntar quando a caridade é esfriada por uma tal situação que dizem paternalismo. E aí a gente começa a esfriar a caridade, porque se trata de paternalismo, aí a gente está criando um monstro, e a gente não sabe se realmente nós estamos criando um monstro. Eu lembro-me de uma passagem de uma obra do Chico Xavier, da vida do Chico Xavier, se não me engano é Hábitos de Amor, de Chico Xavier, em que ele narra de um senhor em que ele fazia todo o bem possível para certa pessoa que era muito necessitada, mas ele não via nenhuma melhora, nenhuma mudança. E o Chico diz que aquele irmão ainda não estava na condição de fazer qualquer mudança, que tudo aquilo que agora era um primeiro ensaio para que ele, no futuro, pudesse começar a pensar, a fazer algo diferente. Então aí a gente começa a pensar no paternalismo, esfriando a caridade.
Eu não vou dar porque eu sei que esse aqui eu estou criando um que não quer fazer nada. E o Espiritismo cristão nos mostra aquilo que Jesus viveu. Jesus nunca perguntou o que ele ia fazer depois, mas ele só dizia, vai e não volta a dar errado. Mas ele não deixava de fazer o bem para aqueles que iam buscar. E também não perguntava se ele ia voltar a fazer a mesma coisa. Ele só orientava. Então, a célula viva, ela tem que manter isso que Jesus nos ensinou, que ele nos mostra, que é dar todas as condições para que, no momento, a própria pessoa desperte. Porque Deus tem os recursos para despertar. Tem um fenômeno chamado dor, e que nós chegamos um tanto tempo com dor que cansamos de sofrer. Nós temos, às vezes, de ser vencidos pelo cansaço. A gente sofre, cansa de sofrer, aí começa a mudar. E Deus pacientemente nos dá esse recurso. Então, nós não podemos julgar aquele que recebe uma dádiva, de uma caridade, de uma ação. Por isso que o Evangelho nos diz que a caridade tem que ser sem interesse algum. E quando a gente faz alguma coisa, fazendo com que, obrigando o outro a mudar da forma que a gente imagina, a gente está tendo interesse. Então não é fácil a gente construir e se tornar fiel e se tornar espírito em nome de espírito. Meus discípulos, é por muito se amarem que sereis conhecidos. Que o Evangelho nos diz, instruí-vos e amai-vos. Desejo paz e alegria com o perfume do dever cumprido. Por aceitar o ônus da tarefa, pelo ensinamento, desejo a você paz e alegria. Por não se esquivar dos compromissos. Quem sabe, conhecer-se a si mesmo com a oportunidade do serviço. Fica sempre no coração de quem doa o perfume bom das flores que doou. Desabrocha a alegria inexplicável, a paz que a consciência conquistou. Quando o bem floresce, o espírito cresce, e a gente até dá o pouco que se tem, para ajudar a quem possui menos ainda. E nesse exercício o progresso vem. Paz e alegria. Há do dever cumprido da alma quando canta. Paz e alegria. Cumpriu-se o assim seja. Na Santa Casa Santa. Não sei o que está dizendo ali, mas deve ter alguma coisa que eu não estou conseguindo ler aqui, está cheio de mãozinhas dadas. O que será que ela quer colocar? Agradecidos, damos as mãos como bons cristãos, amigos e irmãos. Então, o que achamos? Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos para ouvir uma música e cantarmos, tentarmos acompanhar a música, se não conseguirmos cantarmos. Vamos?
Muito obrigado, muita paz, e que Deus esteja no coração de cada um. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Paulinho pela sua palestra e mais vezes venha junto conosco na nossa casa. Queremos ainda lembrá-los, os amigos, que segunda-feira o Luciano estará fazendo a palestra na nossa casa. Agora convido a todos para nós fecharmos os olhos no corpo físico, agradecermos a Deus, ao Mestre Jesus, aos Espíritos protetores da nossa casa, ao guia espiritual do Fé e Esperança, para que nós tenhamos um bom retorno para o nosso lar, possamos levar junto ao nosso coração as benesses das palavras de Paulo, que nos trouxe muito esclarecimento, levar esse ambiente maravilhoso, de muita paz, de muita alegria, de muita emoção que se faz presente na casa, que nós possamos usufruir esses belos momentos juntos aos nossos familiares, e que a nossa oração vá aos nossos amigos que também estão, que ouviram, que acompanharam a palestra através da internet, muitos longe de nós, outros bem perto de cada um de nós, para que sintam em seu coração a presença do amigo Jesus, o amigo de todas as horas. Agradecemos a presença de todos e encerramos a primeira parte da nossa tarefa de hoje. E já abrimos a segunda, que é de paz àqueles que já estão agradecidos e acham que não precisam de passe material. Podem seguir para seus lares com muita paz e com muita fé em seus corações. E aqueles que acham que necessitam de ir até a sala de paz